Hoje estamos, então, falando, na primeira noite aqui, sobre desafios. O tema geral é desafios da paternidade. Nós vamos falar muito sobre algumas histórias gerais, especialmente a partir da próxima terça. Cada terça-feira vai ter uma ministração com um preletor diferente, a maioria internacional, começar por mim, né? Depois tem outros internacionais aí também na fila, né, Domingos? Domingos é um dos internacionais que vai estar também ministrando nesses dias. E hoje eu quero pensar com vocês sobre o tema um modelo de relacionamento perfeito entre pais e filhos. Nós entendemos que a nossa matriz na construção das famílias tem sido violentada já há muito tempo. Vejam só essa estatística que eu vou dizer agora para vocês. Manaus, nessa estatística, é campeão nacional. A cidade brasileira com a maior proporção de mães solteiras no momento do nascimento dos bebês é Manaus, com 70,1%. Proporcionalmente, Manaus é a capital que tem mais meninas gerando filho que não tem pai, e às vezes o pai é desconhecido. Tem uma cidade brasileira que antigamente eu li uma matéria e que lá as vovós mais jovens do Brasil estavam nessa cidade. Não sei se hoje ainda é assim, não foi recente, isso foi lá pelo 2014, 2015 que eu li. A cidade de Goitacás, no Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, as vovós lá estavam entre 28 e 32 anos, as mulheres já estavam se tornando avós, porque as meninas engravidavam muito cedo. Uma outra estatística também bem assustadora é sobre os pais. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho, na minha cola. Os homens, Manaus também está numa estatística bem assustadora que diz respeito à paternidade, a respeito do registro do nome do pai na certidão de nascimento. Por região, o norte, isso dado de 2024, é a região com maior percentual de registros sem nome do pai, com média acima de 10%. Dentre esses estados no norte está Amapá, Acre, Amazonas e Roraima. Os dados são muito assustadores, porque muitos de nós vivemos o que estamos vivendo, somos quem nos tornamos, por conta de nós não termos tido verdadeiramente um pai. Alguns por uma questão, talvez, de morte do pai, por uma separação, e outras razões, mas a verdade é que há uma dor silenciosa, mas ao mesmo tempo muito intensa, que grita dentro de homens e mulheres, que é a dor da ausência de pai. Talvez alguns que estão aqui nunca experimentaram uma paternidade genuína. Alguns foram, talvez, fruto de um sexo casual, numa noite que houve ali uma atração e ali rolou intimidade, ato sexual, e nasceram homens e mulheres que nem sequer sabem quem são seus pais. Eu lembro que eu atendi por quase 4 anos uma pessoa, um homem, que não sabia quem era seu pai, que tinha sido criado só por mulheres e que tinha uma forte tendência homossexual, porque ele não tinha a direção do pai, não tinha a figura paterna forte na sua vida. Graças a Deus, essa pessoa foi recuperada, casou, serve ao Senhor e não tem nem trejeitos femininos. De fato, uma cura poderosa. Mas o ponto é que muitos, silenciosamente, você não ouve esse grito, saindo das suas gargantas, das suas bocas, gritando: quem é meu pai? Eu quero um pai, onde está meu pai?
mas esses gritos são ouvidos dentro do coração deles. São homens e mulheres que vivem solitários, que vivem confusos, que nos dias sombrios não tem um pai para ligar, não tem um pai que possa recorrer no momento de dor, no momento que se sente só, que precisa de uma orientação, ou mesmo se sentir protegido. Talvez alguns desses esperam ou procuram, em algum momento, encontrar alguém que seja um pai substituto, que ajude a restaurar a paternidade que, na verdade, nunca existiu. Eu sempre digo, e gente, isso aqui não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem neurocientista que vai explicar, porque isso está na natureza da criação. Deus é um ser relacional e Ele nos criou para nós nos relacionarmos entre uns com os outros, especialmente na relação entre pai e filho. Eu mesmo, certamente, fui um desses que gritava por um pai. Eu perdi meu pai morreu aos 44 anos, muito novo. Eles haviam se separado quando eu tinha cerca de 3 anos. Tenho pouquíssimas memórias do relacionamento com meu pai, poucas. Uma das últimas era quando eu estava na frente do caixão e eu não conseguia nem sequer chorar. Não era por raiva dele, eu não conseguia mesmo. Eu cresci sem vínculos, emoções reprimidas. Mas eu já contei para alguns aqui, vou repetir hoje, aos 12 anos. Eu entendi que, lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia, minha mãe lia a Bíblia todos os dias para nós, uma guerreira, uma mulher valente. E eu entendi que tem um jeito de você arrumar um pai. João 3,16. Quem sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Então, meditando nesse texto, eu entendi que havia um pai, que havia um filho, que Deus Pai tinha um filho, que Deus é filho. E depois, o mesmo João, eu descobri que a palavra dizia que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no outro texto, ele diz que deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aquilo foi um entendimento muito profundo para mim, porque eu disse, então eu posso ter um pai. E eu lembro onde eu estava. Nossa casinha era uma casa simples, tijolo ainda não embuçado. Eu sentei ali numa varandinha, tijolo a meia altura, final da tarde, eu lembro de tudo. E eu orei ao Senhor, eu disse, eu quero que o Senhor seja o meu pai. Não lembro exatamente qual era o dia da semana, mas não demorou muito, chegou domingo. E no culto de domingo, quando o pastor fez o apelo, eu sempre brinco dizendo, se alguém me perguntar qual foi a mensagem, eu não lembro, porque eu estava esperando a hora de eu ir para frente, porque eu queria me tornar filho de Deus. 12 anos. Aquela decisão mudou muito, muito sobre a minha vida, porque assim, quando você não tem a paternidade humana, Deus, ele se torna pai. Ele diz que ele é pai dos órfãos, Salmo 68, 5. Pai dos órfãos, juiz das viúvas e a companhia do solitário para lhe dar uma família. Então Deus, ele nos preparou de um modo que se o pai falhar, se você falar com seu filho, ele é o pai que socorre o solitário. É óbvio que tem todo um processo, não é um efeito mágico. Há muitas consequências da falta de um pai que caminhe com seu filho, que seja um exemplo para o seu filho. E eu sempre lembro que
todos nós recebemos um nome. Não é verdade? Se alguém disser Paulo, o Paulo já fez um sinal ali, é eu, está falando comigo. Mas tem alguns que nem lembram o seu nome, tem uns que é chamado de Gambá, tinha um colega que era de Gambá, o apelido dele. E assim vai. Tinha um outro que era mais engraçado, que o apelido dele era Cara de Colher. E todo mundo ria dele. Sabe, uma das coisas que Deus nos deu como habilidade, deu isso primeiro ao primeiro homem, que foi o Adão, foi dar nome. Dar nome para os seus filhos. O nome, ele carrega um histórico. Quando eu nasci, aquele menino lindo, quando eu nasci, aqui, vou só abrir um parênteses, tá? Já ia rápido. Que a minha mãe olhou para a rede, não tinha berço naquele tempo. Veja como eu sou jovem. Quando ela olhou, ela fez assim. Isso me contam, né? Para alguns, dizem que ela se assustou. Mas isso não é verdade. Ela disse, que menino lindo. E aí me chamou de Rubem. Rafael não pode rir, varão. Rubem significa alívio. A mãe que deu o nome, biblicamente falando, né? Lia, quando teve o primeiro filho, naquela luta com Raquel, quem era mais amada, quem não era amado. Então, nasceu o primeiro filho, ela chamou de Rubem. E ela disse, porque Deus me deu alívio. Amados, uma coisa importante, muito importante, é o nome, porque o nome vai te trazer uma identidade. E eu quero assistir com vocês um trecho de um filme que vai ilustrar um pouco isso. Cadê Lael? Lael, meu queridão. Preste bem atenção, um trecho dá 1 minuto e um pouquinho. Talvez você já assistiu esse filme. Solta aí, Lael. Aumenta o volume. O imperador quer conhecê-lo. Estou à disposição. Filme O Gladiador. De pé. De pé. Sua fama é justa, espanhol. Acho que nunca houve um gladiador como você. Este jovem insiste que você é Heitor renascido. Ou será Hércules? Por que o herói não se revela e nos diz seu verdadeiro nome? Você tem um nome? Meu nome é Gladiador. O nome é Gladiador. Como ousa me virar as costas? Escravo! Tire o capacete e me diga o seu nome. Meu nome é Máximos Décimos Meridius, comandante dos Exércitos do Norte, general da Legião Félix, servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurelius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança, nesta vida ou na próxima. Armas! Ok, depois você assiste o filme. Quem já viu esse filme? Então você lembra que o contexto aí é que esse homem, o Maximus, era o chefe, o general do exército romano, comandado pelo imperador. Qual é o nome do imperador? Como? Marcos Aurelius, exatamente. E esse outro rapazinho aí que chega lá como imperador, quem era ele? O Dominus. Cômodus, perfeito. E ele, na verdade, ele matou o pai dele porque ele queria o poder. Possivelmente, o Maximus seria o imperador. Então, ele, naquele momento, também mata a esposa, o filho do Maximus, e o Máximo consegue escapar no momento que ele seria executado. Então, ele parte para uma vingança. Mas o ponto que eu quero aí dizer para vocês é que muitos de nós talvez estejamos
com alguma coisa para pagar, alguma coisa para resolver, ou com alguma coisa que nós carregamos ao longo da nossa história e que muitas vezes nós somos impedidos de dizer de fato quem nós somos e nós andamos semelhante a Ele, com um capacete, com uma máscara. E quando as pessoas perguntam como é seu nome, você diz silenciosamente o seu verdadeiro nome ou o nome que deram para você. Gladiador. Mas eu acho muito bonito quando ele vira e diz quem de fato ele era. Quem ele era? Ele era um general do exército, do verdadeiro imperador. Não é? E ele era pai de uma mãe assassinada, de uma esposa, aliás, esposo de uma mãe, de uma esposa assassinada, e pai de um filho assassinado. E ele diz qual era, naquele momento, o propósito da vida dele. O que nós precisamos pensar, até à luz dessa ilustração, é que ele estava ali tentando sobreviver, porque quem ia para aquelas lutas, aquele espetáculo, era realmente um espetáculo de morte. E ele precisava lutar para sobreviver, para realmente dizer quem ele era e também fazer a sua vingança. Não estou enfatizando essa questão da vingança, nós não trabalhamos assim como cristãos. Vocês sabem disso. No entanto, o que eu pergunto a mim e pergunto a vocês é que ele estava passando ali por uma prova, por um desafio. Assim como muitos de nós. E eu pergunto, que provas você tem passado? Qual é, nesse momento, não sei quantos anos você tem, qual é a jornada que você está enfrentando, está trilhando? Será que você vai ter que encarar em algum momento o inimigo que talvez lhe persiga silenciosamente, que te mete medo e que você espera uma oportunidade de pegar alguma coisa e acabar com ele? Será que você vive com culpa e por isso precisa manter a máscara e não dizer o seu verdadeiro nome? Sinceramente, qual é o seu nome? Quem é você? Qual é a sua história? Qual é a sua missão? E uma pergunta mais forte ainda: no que você se tornou? O que as circunstâncias te tornaram? Ele era um general do exército, condecorado, possivelmente se tornaria imperador. Agora ele virou o quê? Um gladiador. E você, quem você é? Sabe, tem situações que de fato são circunstâncias da vida. E eu me alegro muito com o que diz lá em Apocalipse 2:17. Apocalipse 2:17, Lael. Que o texto diz aí, quem pode ler comigo? Quem tem ouvidos? Uma pedra branca. Nela estará gravado um nome, um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Talvez a sua história hoje não condiga com o nome que você vai receber no futuro. Um nome específico, um nome que tem um significado, um nome que tem a ver com o que você vai ser, um nome que tem a ver com a tua história, um nome que honra o Senhor. Falar sobre esse tema de termos um modelo de relacionamento perfeito entre pais e filhos nos leva ao exemplo maior. Felizmente, o exemplo de relacionamento entre Deus Pai e Adão foi um relacionamento que, por parte de Adão, falhou. Por que falhou o relacionamento de Adão com o Deus Pai? Quem sabe? Alguém pode falar rapidão? Rafael. Quem levantou o Tiago? O que melou o relacionamento de Deus Pai com Adão? Desobediência. Adão sabia ou não sabia o que fazer, gente boa? Sabia. Mas o que ele fez? Ele fez a sua própria escolha, ele escolheu não obedecer.
Então, quando eu olho o relacionamento de Deus Pai com o segundo Adão, que é Jesus, eu posso dizer que foi um relacionamento perfeito. E o que alicerçou esse relacionamento perfeito? Quem me ajuda? O quê? Fala alto, fala no microfone, aqui. Ó. Foi? Obediência. Exatamente onde Adão falhou, Jesus não falhou. Sabe que o relacionamento mais poderoso da terra, o relacionamento mais importante, mais relevante, mais necessário de toda a terra é o relacionamento entre pai e filho. Estão ligados ou não? Se você tiver um relacionamento perfeito com seu filho, como foi o relacionamento de Deus Pai com Jesus, você vai cumprir o seu mais poderoso propósito, que é criar filhos para a glória de Deus. Olha o que aqui Mateus 3,17 diz. Mateus 3,17 diz: E eis que uma voz do céu disse, o quê? Este é o meu filho amado. Eu queria que alguém fizesse essa leitura como se você fosse Deus dizendo para o seu filho, mas você imagina o seu filho. Tem alguém que quer falar isso aqui agora? Que me ajuda? Se tiver com filho aqui, é melhor ainda. Paulo vai dizer, Paulo? Paulo, você vai dizer para o seu filho, os seus filhos, tem 2 aí, né? Aí, E uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. vocês gostaram? Não, mais novo. Foi bom aí? Dá para ser melhor, não dá, Varão? Então faz. São 2, né? Falar só para um. Não tem problema. Vou falar este. Eles vão ouvir. Tá bom. Eu quero que você faça uma voz. Eu acho que Deus não falou assim, não. Acho que o negócio foi mais explosivo. E uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Imagina você, Jesus estava ali num processo de iniciar o seu ministério, batizado por João Batista. João Batista, seu primo, aquele homem que não tinha papa na língua, que denunciava o pecado o tempo todo. Jesus se aproxima dele. João Batista já tinha dado umas estacadas, umas batidas fortes nos fariseus que estavam ali ouvindo o seu sermão. E logo em seguida, no versículo 13, diz que Jesus foi da Galiléia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João tentou impedi-lo. E disse: Eu que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? João disse para Jesus. João honrou Jesus. Eu que deveria ser batizado pelo Senhor. Eu vou lhe batizar de jeito nenhum. Aí o que é que Jesus fala? Jesus respondeu: É necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Então, naquele momento, você vê 2 homens ali completamente obedientes. Vamos junto? Você vê 2 homens ali completamente obedientes. Porque João poderia ter insistido: não, você é muito mais poderoso. Jesus disse: não, nós temos que cumprir. E ambos se submetem à palavra do Pai e obedecem. Estão ligados? É assim que nós devemos fazer. Então, naquele momento, João concordou em batizá-lo, porque era um dos propósitos de João estar vivo. Era também não só preparar o caminho, mas batizar Jesus. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Ou que me dá prazer. Tem uma linguagem que diz: em quem me comprazo. Esse filho é o meu deleite. Esse filho me traz alegria. Essa frase, quando Deus Pai expressou a Jesus, ele garantiu ao seu filho que ele era amado.
que ele era amado primeiro. Que ele era amado. Ele disse para todo mundo: este é o meu filho amado, este é o meu filho querido, eu o amo, ele é importante para mim. Quantos filhos ao longo de toda a sua vida nunca ouviram isso do seu pai? Quantos filhos adorariam, se alegrariam em saber que seu pai os ama? Por isso, pai, talvez você que nunca disse isso para o seu filho, também nunca ouviu do seu pai, mas está na hora de quebrar o ciclo. E você dizer para o seu menino, para a sua menina: você é minha filha amada. Uma menina ouvir isso é semelhante a, eu não sei qual, é algo muito poderoso no coração dela. Um filho saber que seu pai o ama é algo muito poderoso no coração dele. Um pai dizer para o seu filho publicamente que ele é amado e afirmá-lo profundamente torna ele um homem praticamente imbatível diante da vida. Eu acho muito lindo o relacionamento. Eu poderia falar só sobre esse versículo, mas eu tenho mais coisas para dizer, eu vou ser rápido aqui. João 3,35. Olha o que Jesus declara. O pai, o que ele faz, Domingos? O pai ama o filho e pôs tudo em suas mãos. O pai ama o filho e todas as coisas o pai entregou nas suas mãos, né? Então veja que a afirmação de que o pai ama o filho tem uma entrega, uma confiança. O filho amado recebe do pai tudo que o pai tem para ele. Um filho que é amado, ele entende bem esse relacionamento, esse nível, esse significado de relacionamento. Versículo João 5,20 diz: o pai ama o filho e mostra ali tudo o que ele faz. O pai e o filho têm um relacionamento íntimo, um relacionamento poderoso, um relacionamento próximo. E ele diz, ele mostra as obras maiores do que esta para que vocês se maravilhem. Como é que diz aí, Domingos? Pode ler nessa tua linguagem? Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o pai lhe mostrará obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. Então veja, mais uma vez, há uma afirmação pelo próprio Jesus dizendo que o pai me ama. Será que os nossos filhos se sentem amados por nós? Às vezes, nossa geração confunde amor com flexibilidade. Confunde amor com fazer tudo que o filho quer. Confunde amor com indisciplina. Jesus nunca precisou ser disciplinado, porque ele amava o pai de tal maneira que ele confiava completamente em tudo que o pai tinha proposto para ele. Então veja que, nesse exemplo que nós precisamos aprender, Deus assegura ao filho a sua identidade. Qual é essa identidade? Eu sou amado. Dificilmente um menino vai crescer pequenininho, que é amado, e vai se tornar um homossexual. Dificilmente não, é impossível. Dificilmente ou impossível uma menina que é amada por seu pai, por sua mãe, que sabe que ele é querido, que ele é amado, que sabe conscientemente, vai se envolver com lesbianismo ou com qualquer um desses níveis de transgenerismo que o mundo, entre aspas, moderno criou. Porque ele sabe quem ele é, ele sabe que ele é homem, ele sabe que ela é mulher, né? E esse filho que é amado pelo pai, ele se deleita também no pai, como o pai se deleita nele. Agora, meus amados, quando isso não acontece, o que é que gera? Abre uma ferida. Eu tinha essa ferida. Até que eu tomei a minha decisão com o pai. E essa ferida deixa o homem vagando, ele tenta achar o lugar dele, ou parar essa dor, conforme ele vai crescendo como um aventureiro. Às vezes ele
ele se envolve com luta, às vezes ele se envolve com droga, às vezes ele se envolve com bebida. Daqui a pouco ele quer encontrar uma donzela, ele está buscando uma donzela, alguém que ele possa dizer, eu sou homem, mas normalmente esse relacionamento não cresce porque ele ainda não é um homem, ele ainda não foi afirmado como um homem, ele não se sente amado, ele não está pronto para amar. Então você vai ver aí resultados como passividade ou agressividade. Homens super parados ou homens violentos, perigosos. Homens que buscam no vício um alívio, nas drogas, no álcool, um alívio e eles se escravizam. Homens que nunca terminam as coisas, sempre abandonam tudo que começam, porque eles não são amados. Eles esperam ouvir, meu filho, eu te amo. Você é uma preciosidade que Deus me deu. Alguns se sentem profundamente rejeitados. Eu tinha muito isso. Alguns se envolvem na busca de um pai, eles encontram um homem que dá uma falsa esperança e ele é envolvido e daqui a pouco ele é abusado por aquele homem. Alguns passaram por isso. No começo, quando ele é abusado sexualmente, ele tem nojo, ele se repugna, mas com o passar do tempo ele vai aceitando. Porque é uma forma de ele ser amado, mentirosa, maligna, escravizadora. Mesma coisa com o lesbianismo. Querido, entenda uma coisa. O nosso pai, seja ele quem for, ele é a fonte da vida. O pai deve ser honrado. O pai deve ser honrado. A Bíblia não diz, honra o teu pai quando ele for correto, honra teu pai quando ele for da IBU, honra teu pai se ele for um cara sério, ele diz, honra teu pai e a tua mãe, isso é um mandamento com promessa. Nem todo pai, humanamente falando, mereceria ser honrado, mas Deus diz que é para honrar. Isso vai tornar bênção para a sua vida. Então o pai, amados, é a fonte da vida do filho. Essa fonte vai trazer identidade, vai trazer equilíbrio. Tem um filme que eu quero indicar para vocês assistirem. Prepare seu celular aí, se você quiser copiar o QR Code. O nome do filme é O Efeito do Pai. Tá aí vai dar certo esse QR Code aí? Está meio achatado, né? Pronto. O Efeito do Pai. Esse filme é em inglês, mas você pode pedir lá a legenda, que ele vai trazer a legenda. O enredo geral desse filme é um menino que amava seu pai, que não foi afirmado pelo seu pai, e num certo dia que seu pai o deixa na escola, o seu pai sai e se suicida. E você vê que efeitos trouxe na vida daquele homem. Aparentemente ele venceu, se tornou um homem bem-sucedido, mas ele era um pássaro de uma asa só. Enquanto ele não resolver isso, curar essa ferida em Cristo, ele vai continuar vagando. Eu passei por isso aí. Eu também venci como profissional, mas a dor era muito grande. Então veja, todos os filhos, preste atenção aqui, adultos ou crianças ou adultos, todos eles precisam desse amor. Há momentos que eu ligo para o meu filho, vai fazer 25 anos, e eu digo que eu amo, procuro saber como é que ele está, procuro saber como é que ele está cuidando da esposa dele. Quando eu lembro de alguma coisa que eu fiz errado, que eu fiz muita coisa errada, eu aprendi a ser pai durante a caminhada, portanto cometi erros. Não tenho vergonha de contá-los, porque eu já consertei. E quando tem necessidade, eu chego junto nele. O filho precisa de validação, de afirmação. Precisa de toque. O Mateus, que é quem vive, você sabe, o Mateus ele é especial, ele não fala, ele tem uma dificuldade cognitiva, mas quando eu saio de casa, agorinha quando eu vim para cá, eu digo, Mateus, o papai vai para a igreja, você sabe que o papai é pastor, ele entende tudo. E agora você assume a casa que o papai vai para a igreja, você é o homem da casa, ajude a sua mãe. Ele faz benção? Ele entende. E eu chamo o Mateus de amadão, é o meu amadão, que ele é gordinho, né, fortão, e eu chamo ele de meu amado, de amadão do papai.
E às vezes eu brinco com ele e digo assim: Mateus, quem é o rapaz amadão do papai? Levanta a mão. Ele faz. Ele sabe que ele é amado. Nem sempre foi assim. Eu era muito irritado, irado, impaciente. E às vezes fui grosso com eles. Uma vez eu sozinho dentro do carro com o Mateus, eu pedi tanto perdão a ele. Coisas que eu lembrava. Que eu dizia assim para ele: naquele dia o papai estava com raiva e eu não fui seu pai. Porque um pai não age assim. O pai protege e ele não fala. Mas ele entende. Então você precisa, seja seu filho pequeno ou já grande, um homem casado, ele precisa saber que você o ama. Porque o filho, quando ele se sente amado, alguma coisa acontece nele que a vida dele muda. Os filhos também precisam se sentir protegidos. Precisam se sentir supridos, saber que eles têm um pai. Uma das coisas mais maravilhosas é um filho pequeno saber que ele não trabalha, que ele não, ainda é pequeno, não trabalha, mas que na hora da comida vai ter comida na mesa porque papai vai colocar. Porque papai vai suprir. Porque papai vai trazer o alimento. Então, o filho, ele tem a sua identidade construída pelo que o pai comunica a ele. Especialmente o pai. A mãe também, mas especialmente o pai. Nós ensinamos aqui no Amigo de Fé, alguns anos atrás, eu vou só repetir, os mais antigos vão lembrar, que eu falei que o pai, ele comunica ou deixa de comunicar 3 coisas básicas para o filho. A direção, os limites, a gente criou um gesto aqui, né? Quem lembra do gesto? Direção, lembra, Gilson? Os limites e a segurança. O pai, ele vai comunicar isso. A direção. Veja, quando nós éramos crianças, ou os nossos pais, aqueles que têm mais de 40, 50 anos, vão lembrar que a maioria dos filhos seguiam a profissão do pai. Qual foi a profissão de Jesus na terra? Por que ele foi carpinteiro? Porque o pai dele era carpinteiro. Os filhos acompanhavam os pais no trabalho do pai. Os filhos iam ajudar os pais naquela atividade. O pai pedreiro, possivelmente o filho ia ser um pedreiro. O pai advogado, possivelmente o filho seria advogado. O pai médico, possivelmente seria médico. Havia uma tendência, uma repetição, porque o pai era o modelo. A mãe também comunica. A mãe comunica os vínculos. Por isso que quando... É natural na mãe comunicar os vínculos, mas quando um pai abraça um filho, o significado é muito mais poderoso. A mãe também comunica nutrição. Nós nascemos mamando na nossa mãe, é o alimento mais completo, mais perfeito. Não é verdade? E a mãe também comunica a organização. Você vê, você dá uma sala desarrumada para um homem, ele faz ficar pior. Mas tu dá para uma mulher, ela arruma lugar para tudo. Às vezes eu chego em casa, a Sueli já mexeu em tudo, parece que eu estou até em outro lugar, e ela não comprou nada, ela só mudou lá a exposição das coisas. Mas uma coisa que o casal comunica é a sexualidade. O carinho do marido com a mulher, da mulher com o marido, diante dos filhos, um beijo, uma palavra de afirmação, uma palavra carinhosa, comunica a sexualidade, eles se posicionam. Assim também como o afeto, porque ele vê o pai dando um beijinho na mãe, né, se despedindo, abençoando. Lá em casa, quando eu saio, eu abençoo a Sueli, ela me abençoa. Deus te abençoe. Vai com Deus, Deus te abençoe. O casal também comunica o companheirismo. Um outro ponto importante do amor de Deus pelo Pai, João 14:31, pode colocar? João 14:31. Vamos lá, cadê o nosso leitor? Pega ali o microfone, lê bem alto. Eu vou ler ali, esse, tá? João 14:31, mais... Farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu o amo. Amo o Pai. Levante-se e vamos embora. Que eu amo o Pai, que o Pai me ama. Quando você é um homem
que se relaciona bem com o pai, preste atenção nisso, você vai se relacionar bem com os filhos, bem com a esposa. O parâmetro, o padrão vai ser sempre o relacionamento com o pai. É isso que Jesus está dizendo. O mundo vai ver que eu amo o pai, que o pai me ama, porque eu faço o que o pai manda. João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, pode ler aí, na linguagem de você. Quem está com o microfone, lê bem alto. Quando vocês obedecem... 15:10, é? Isso, 15:10. Tá, João, pode ler. quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Então, se você obedece aos meus mandamentos, você permanece no amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço nele. Gente, eu lembro de um camarada que uma vez eu estava vendendo um negócio e foi lá ver o local um médico. Tinha cerca de 37, 38 anos. Eu nunca esqueci daquele camarada. Um cara é um dos melhores na área dele aqui em Manaus. Ele é ortopedista. É um dos melhores. Eu mostrei o local para ele e tudo, e ele disse, gostei muito. Eu gostei muito mesmo. Eu acho que a gente pode fazer negócio. Só queria lhe pedir uma coisa. O meu pai está chegando de viagem e eu quero ouvir a opinião dele. Olha que coisa. Que honra. Ele confia no pai, dizer, eu quero ouvir o que o meu pai quer dizer. Muitos filhos acham que sabem mais do que o pai. Estão ligados? Não? Eita, vocês estão bem desligadinhos, né? Estão ligados? Agora. Né? Então, quando nós nos sentimos amados, nós confiamos, nós nos aproximamos, nós nos envolvemos, a gente quer o pai conosco, a gente quer o pai envolvido conosco em tudo. A gente quer o Pai presente, a gente pergunta do Pai, e a mesma coisa com o Pai Celestial. É o tempo todo. João 17, 25 a 26, mais uma declaração de amor do Pai. Quem pode ler? Rapidão, senão eu leio aqui. João 17, 25 e 26. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabem que tu me enviaste. 26. Eu revelei teu nome a eles, e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. Então veja, quando você ama o Pai, e você se sente amado pelo Pai, as pessoas vão ver isso, gente. Vão ver isso na tua família. Eu lembro de uma vez que alguém foi na minha casa, eu achei até meio exagerado, mas eu vou só repetir aqui o que eu ouvi a pessoa dizer. Ela disse, eu sinto muita paz nesse lugar. Claro que a gente briga, né, gente boa? Nós não somos tão santinhos como parece. Mas quando a gente briga, a gente resolve. Porque isso desagrada primeiro quem? O Pai. Estamos muito cientes disso. Que a gente precisa resolver logo. João 10:30. João 10:30 diz, olha só. Olha o que diz aí. Vamos ler junto? Quem lê aí? O Pai e eu somos um. Então, na minha aqui é a mesma coisa, só inverte o pronome. Eu e o Pai somos um. Que revelador. Pense numa coisa comigo, querendo ou não, você reflete o seu pai. Estão ligados? Como assim? Eu pareço com meu pai? Eu odeio meu pai. Eu tenho raiva do meu pai. Ele não merece, ele batia na minha mãe. Ele fez isso, fez aquilo. Se você não tiver o Deus Pai como seu parâmetro, para que você tenha o parâmetro certo se o seu pai faz algo errado, você cada vez mais vai parecer com o seu pai. Se vocês assistirem o filme do QR Code, você vai ver como o filho vai dizer ao longo do filme o quanto ele se parecia com o pai dele. Por fim, João 14, 10 e 11.
Você não crê, vai lá. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Mais. A próxima. Apenas creio que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam, pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Olha só como é interessante. As obras de Jesus eram as obras do Pai. O que ele falava, ele tinha ouvido o Pai falar. O que ele fazia, ele viu o Pai fazer. E você, como que é? Seu filho quer imitar você? Sua filha te admira? Eu sei que você tem falhas, como eu. Todos nós falhamos. Não estou esperando aqui que alguém venha dizer, não, no meu caso não tem nada disso. Nós somos perfeitos. Eu sei que você falhou e deve ter falhado muito, assim como eu falhei muito. Mas eu quero dizer, nós temos um modelo de paternidade que nós precisamos seguir. Para que os nossos filhos vejam que algo diferente em nós temos que nos relacionar primeiro com o Pai. Diferentemente de Adão, que desobedeceu. E devemos obedecer ao Pai, como Jesus obedecia, para que os nossos filhos façam o mesmo. Estão ligados ou não? Eu tenho dito, por onde vou, que o ministério com homens não é o ministério mais importante de uma igreja. Não é mais importante do que o das mulheres, do que o da família, dos jovens, dos adolescentes, do jump, da dança. Mas é o mais estratégico. Isso eu afirmo. É o mais estratégico. Porque Deus deu a nós a liderança. Deus deu a nós a responsabilidade de liderarmos a família. E se você está ferido, se você está doente, você vai criar uma família ferida, uma família doente, filhos que não pedem perdão, filhos orgulhosos, filhos que não tratam as coisas. Nós temos ensinado aqui nesse ministério. Esse ano nós passamos um bom tempo falando sobre conflito, como tratar os conflitos, não é verdade? Você se estudou comigo, você aprendeu que os conflitos vão sempre existir. O ponto não é se o conflito vai existir ou não, é como eu reajo a ele, estão ligados? Se eu dou uma resposta bíblica para o conflito, ou se eu dou uma resposta carnal. Então veja que um relacionamento entre pai e filho, um relacionamento perfeito entre pai e filho, precisa ser alicerçado, anote isso aí, por amor mútuo. E o pai ama primeiro. O pai ama primeiro. Um filho amado vai refletir amor. Um filho rejeitado vai refletir rejeição. Um filho violentado vai refletir violência. Por isso que nós precisamos aprender a amar os nossos filhos, como o Pai apresenta o relacionamento perfeito entre Deus Pai e Jesus. Três aspectos que eu entendo que expressa a profundidade do amor de Jesus e do Pai e vice-versa. Primeira coisa, obediência perfeita. Deus não espera meio obediência. Deus não espera um relacionamento superficial em obediência. A obediência tem que ser completa. Jesus procurou agradar o Pai, obedecer o Pai só pela metade, sim ou não? Não. Ele obedecia integralmente. Um filho amado obedece. Um filho amado, é mais fácil você lidar com um filho amado. É mais fácil você se relacionar com um filho que se sente amado. Sabe, eu me sinto tão amado pelo meu pai, porque eu não tive um pai físico aqui na terra, que eu não quero decepcionar meu pai de modo algum. E quando eu faço alguma coisa que eu sei que não agrada, eu tenho que me derramar diante dele, pedindo perdão, consertando rápido. Segundo, o amor pela humanidade. Um filho que é amado, ele tem compaixão. Um filho que é amado, ele se põe no lugar do outro. Um filho que é amado, ele se disponibiliza para ajudar. Ele sabe que o amor dá primeiro. Ele recebeu antes. Estão ligados?
terceiro ponto é a unidade com o Pai. Jesus expressou, eu li várias referências, que ele diz, eu e o Pai somos um. O que eu vejo o Pai fazer, eu faço. O que eu ouço o Pai falar, eu falo. Então, há uma unidade com o Pai. Você, quando se relaciona realmente com Deus, Pai, você não consegue separar as coisas dele. E a expressão maior do amor de Deus é o próprio Filho. É uma expressão inexplicável. Imagina você, Regilson, amar o seu filho tanto e dizer, meu filho, só tem você, você vai morrer por aqueles pecadores lá da IBU, do Amigo de Fé. E o pai abre mão do seu filho amado, e o filho amado abre mão do seu reino, ao lado do pai, e diz, eu vou, pai, porque eu quero mais irmãos, isso eu quero mais filho. E ele veio e morreu por nós. Quando eu penso nisso, Charles, eu fico imaginando que nós estávamos... Vem aqui vocês três aqui na frente que eu quero ilustrar isso. Imagina que esses três caras aqui, olha, esses três caras aqui, eles são escravos. Eles são escravos, eles estão prontos para fazer qualquer coisa que o dono deles quiser. Tudo que o dono dele quiser. Esses três caras aqui são escravos. Eles estão no mercado sendo vendidos como escravos. E quem comprar esses homens aqui, Luiz, eles serão propriedade dele. E esse camarada vai poder fazer com esses caras aqui, se eles comprarem ele, o que eles quiserem. Vocês podem cavar poço, vocês podem carregar pedra, quebrar pedra, vocês vão fazer o que ele quiser. Jesus chega no mercado e diz assim, eu compro eles. E quando eles são comprados por Jesus, ele diz, vocês estão livres, pode ir embora. Vocês estão livres. Isso é graça. Mas se eles forem conscientes, como Deus tem me dado essa consciência, ele não quer jamais sair de perto de Jesus, porque ele vai estar também com o Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por ele. Portanto, você e eu fomos comprados. E nós somos livres. Se você for comprado por Satanás, ele vai te escravizar. Se você for comprado por Jesus, ele vai te tornar um homem livre. E você vai amar, ser amado por ele. E vai amar outros. Eu lembro, queridos, que eu não tive pai. E logo que eu me tornei pai, uma coisa difícil para mim, gente, era ouvir o Gabriel dizer, pai. Era um som estranho. Era um som estranho. Talvez você que conviveu com seu pai, quando viu a sua filha chamar pai, o seu filho chamar pai, você até chama o pai, chamou o papai, olha que legal, chamou o pai. Normalmente chama a mãe, né? Primeiro, chamou o pai. E eu senti aquele som estranho, levou tempo para eu aprender. Por que Jesus não chamava Deus de Yahvé? O Yahvé falou, o Elohim falou. Ele sempre dizia, o Pai. Nossa relação não é com um Deus duro, que disciplina de uma maneira agressiva, como alguns pensam. Mas nós temos um Pai cheio de amor. Eu quero concluir, antes de terminar, perguntar para você nesse momento, quem é você? Como vocês viram no filme, quem é você? E saiba que a resposta que você tem, possivelmente tem muito a ver com o que você ouviu do seu pai ao longo dessa vida. Possivelmente quem você é tem a ver com ter sido afirmado e recebido a consciência, a expressão de que você é meu amado. E ainda é possível corrigir isso. Ainda é possível você, já sendo um homem adulto,
passar por cima do orgulho, sentir que Deus te ama do tamanho que você é, no momento que você entrega a sua vida a Ele e que você se torna, pelo poder dEle, filho, Ele te chama de filho amado. E quando você é chamado de filho amado, é dever seu também chamar os seus filhos de meu amado, meu filho amado. Isso vai mexer com a identidade dele. Isso vai mexer com o destino dele. Deus me iniciou como homem quando eu entendi que eu era um homem amado. Não importa quanto tempo você está na igreja, não importa se você nasceu no lar cristão, se você não recebeu essa iniciação do amor de Deus, você está voando com a asa só. E é impossível você voar bem com a asa só. Eu quero ler um trecho desse livro. Possivelmente nós vamos usar esse livro ano que vem. E eu quero ler um trecho aqui na página 142 para nós encerrarmos. Deus está terrivelmente comprometido com você, com a restauração e a libertação do seu coração masculino. Mas uma ferida que não é reconhecida e não é lamentada não pode se curar. Uma ferida recolhida é uma ferida que não pode se curar. Uma ferida que você acha que mereceu é uma ferida que não pode se curar. Tudo que é negado não pode ser curado. A maioria dos homens nega a própria ferida. Nega que aconteceu, nega que doeu, certamente nega que ele deseja ser moldado à maneira como vive hoje. E por isso, o processo de Deus em iniciar um homem deve seguir um curso muito astuto, um curso que parece muito estranho, até cruel. Ele nos ferirá no exato lugar em que nós fomos feridos. É como dizia João Batista antes de batizar Jesus. Ele pregava uma mensagem dizendo: arrependei-vos. Você nunca vai ser curado se não admitir. Você nunca vai receber um remédio adequado se você não disser onde está doendo. Isso significa expor o seu íntimo, o seu interior. E você dizer: eu não sou um bom pai, eu não fui um bom pai, eu estou vendo meu filho se afastar de mim, eu estou vendo minha filha se afastar de mim, eu estou vendo meus filhos se afastarem de Deus, porque eu nunca o afirmei como um filho amado. A minha filha amada. Eu lembro, querido, que o Paulo falou uma coisa muito poderosa. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14 a 16. Veja só, enquanto ele acha lá, eu quero findar dando uma última explicação sobre esse ponto. Quando eu nasci em Cristo, mesmo eu não tendo pai, talvez alguns aqui são órfãos, não conheceram seus pais, mas quando eu nasci em Cristo, eu fui gerado uma nova semente. Eu fui regerado numa nova semente que me liga diretamente ao Pai. Eu tenho total intimidade com Ele. Eu posso falar com Ele tudo que vier ao meu coração, as minhas raivas, as minhas tristezas, as minhas alegrias, os meus planos, os meus sonhos, porque eu tenho um Pai que me ouve, que não é afetado pelo que eu vivo, pelas minhas experiências. Então isso significa que eu sou, daquele momento em diante, desafiado a me tornar, a partir desse novo pai, um novo marido, um novo filho, um novo profissional, um novo amigo. Porque agora eu tenho uma ligação com a perfeição. E Paulo fala lá em 1 Coríntios 4, 14, assim: não escreva estas coisas para envergonhá-los, mas para adverti-los, como meus filhos amados. Olha só como os apóstolos entendiam isso que eu estou falando de uma maneira muito direta e muito simples. Pois ainda que tivessem 10 mil mestres, ainda que você tivesse 10 mil professores, ainda que você tivesse 10 mil pedagogos, ensinadores,
ele fala assim: em Cristo vocês têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhe anunciei. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Naquele momento que você nasceu de novo, você tem a grande chance de ser reiniciado, ou de ter uma iniciação do modo certo, e de se tornar um pai que segue ao verdadeiro pai, ao pai infalível, ao pai invencível, ao pai cheio de amor, que naquele momento em que você entregou a sua vida a ele, ele disse: eu te amo. Você só está recebendo agora o meu espírito em você, esse novo nascimento, porque meu filho te amou primeiro, ele te amou por obediência, e agora você também se torna meu filho. E ali você passa a aprender, ao imitá-lo, a amar a si mesmo e amar os seus filhos. Então, se você tem essa luta, eu sei que muitos têm aqui, você deve ter essa consciência agora de começar uma nova jornada, sabendo que o seu pai terreno, ele é importante, você deve honrá-lo, como nós ensinamos aqui hoje. Mas agora você tem um Deus Pai para ser o seu mais próximo. Muitos de nós se convertem, os nossos pais naturais não se convertem. Então eles precisam ver o Deus Pai em você, para que eles queiram conhecer esse Pai amoroso que Ele é. Assim como Jesus, que amava o Pai e se esforçava para que os outros o vissem o Pai nele. É essa a nossa missão a partir de hoje. Que os nossos filhos vejam o Pai em nós. Que a nossa esposa vejam o Pai em nós. Que o Pai se mostre, que o Pai se revele através das nossas vidas. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Mas se houve aqui alguma parte dessa ministração que Deus tocou no seu coração, então eu peço que você fale antes com Ele sozinho. Se você entendeu coisas que você não entendia, a respeito desse relacionamento perfeito entre pai e filho, e você reconhece que talvez seu pai falhou, e você deva dizer: ele não sabia. Talvez ele sofreu até mais que eu, meu pai e minha mãe. Mas eu tenho o amor do Pai, o amor verdadeiro. E com esse amor eu posso amá-los. Muito mais do que eles podem me amar. Porque eles não têm ainda esse amor. Ou eles ainda não entenderam esse nível de amor. Talvez hoje você vai precisar decidir consertar as coisas com seus filhos. Já que você entendeu hoje que é amado do seu pai, e sua missão é amar seus filhos. Quem sabe hoje você vai ter que tomar coragem e dizer: meu filho, eu te amo. Você é meu filho amado, você é minha princesa amada, você é meu príncipe amado. Eu me alegro com você. Você é um presente de Deus para mim. Talvez você tenha que pedir perdão a eles. Talvez você tenha que pedir perdão aos seus netos, à sua geração, para que eles encontrem a verdadeira identidade do Pai e se tornem verdadeiros filhos e verdadeiros filhos de Deus. Senhor, a sua palavra foi ensinada nessa noite. Eu sei, Senhor, que às vezes nós ficamos confusos, parece que nós recebemos um abalo, um solavanco tão forte. Ajuda-nos a consertar, meu Senhor, para que nós possamos expressar a tua glória através da nossa vida. Eu só peço ao Senhor nessa noite, ajude os meus irmãos a consertarem. Mesmo que eles tenham sido maltratados por seus pais, mas hoje eles sabem que eles são amados por ti. Mesmo que alguns aqui não tenham conhecido seu pai, que eles saibam que tu és o pai do órfão, o juiz da viúva, a companhia do solitário. E que o Senhor quer dar uma família, que o Senhor quer formar uma família com eles.
Ó Deus, ajuda-nos nesse mês a entendermos a profundidade da paternidade que vem de Ti, através das experiências, através da Tua palavra, que o Senhor nos enriqueça para que as nossas famílias sejam famílias saradas, curadas, resposta Tua nesse mundo decaído, e isso tudo por louvor da Tua glória. Assim eu oro, no santo e bendito nome de Jesus. E quem crê diz, amém, amém e amém. Aplauda o Senhor. E vem.